Eu vou ter que sentar, infelizmente, com esse bando de bandido que a população vai eleger, porque eu volto a repetir, o brasileiro é viciado em votar em bandido. O brasileiro adora ver um ladrão e falar, não, deixa eu botar esse cara num cargo público urgente. A tara que o brasileiro tem. Só que, ao longo do processo, a gente vai conseguir criar um sistema que altere essa dinâmica de, vamos dizer, de poder do Centrão. Que é o que a gente precisa fazer. E como a gente faz? Primeira coisa, por isso é bom ter um plano de ação. Eu já tenho protocolado a PEC do equilíbrio fiscal, já foi protocolado pelo nosso deputado federal, Kim Kataguiri, que é uma PEC que economiza 3,3 trilhões em 10 anos. O problema do Brasil é um problema que é um Estado que gasta demais. Juros é alto porque a gente gasta demais, impostos são altos porque a gente gasta demais, desigualdade é alta porque o Estado gasta demais. E ele gasta muito e muito mal. Tanto que a gente gasta muito em educação. As pessoas acham no Brasil, ai meu Deus, e a educação, a gente gasta mais do que a maior parte dos países da OCDE. Só que a gente tem crianças analfabetas funcionais, ou seja, é um problema de gestão, problema de capital humano mesmo. Saúde, também gastamos muito com saúde e o SUS nos atende, vamos dizer, bem distante daquilo que a gente imagina. Então, há um problema de gestão e há um problema de despesa. Vamos resolver primeiro o campo da despesa. Resolver o campo da despesa, a gente vai poder baixar juros, a gente vai poder baixar a alíquota de impostos. Paralelamente, o trabalho de destruição daquilo que a gente chama de crime organizado, porque todo o crime que atinge vocês, aqui no Rio Grande do Sul, é menos do que outros estados. É maior na região metropolitana, mas é menos do que outros estados. Mas o roubo de celular é vinculado no fim do dia a uma facção criminosa que vai fazer a receptação e vai mandar o celular para fora. O roubo de carro, mesma coisa. O roubo de uma moto, mesma coisa. Os crimes violentos, eles estão todos correlacionados às facções. Nós precisamos ter uma legislação especial voltada para facções. Nós precisamos reocupar as áreas que foram tomadas pelo crime organizado. Nós precisamos construir presídios, e aí eu faço essa provocação para quem está assistindo. Nós precisamos de mais presídios do que escolas. Já existe escola suficiente. A gente tem que melhorar as escolas e fazer elas funcionarem bem. E nós temos que fazer mais presídios. A gente tem que botar 300, 400 mil vagas novas em presídios para colocar para dentro todas essas pessoas que estão aterrorizando os brasileiros. Com lei e ordem, nós conseguimos fazer o número de homicídios cair muito. E preciso fazer no meu primeiro ano de mandato pelo menos 60, 70% dos homicídios caírem. E, paralelamente, câmera na cidade, sistema de inteligência, aumento de penas para fazer com que a polícia prenda um bandido e o bandido fique na cadeia. Em um ano eu preciso fazer isso. Essas duas medidas, elas trazem efeitos positivos tanto na economia quanto no combate ao crime já no primeiro ano. Renan, como é que tu diminui a máquina pública na medida que a gente enxerga o Centrão tendo um comportamento muito semelhante há décadas? Como é que tu vai combater a atuação, o modelo de atuação do Centrão, do modelo político do Centrão no Brasil? Quando a gente estuda o Centrão e o comportamento de parasita que ele tem, a gente percebe alguns elementos interessantes. Ele vai parasitando o corpo do Estado até o corpo do Estado quase morrer. Quando ele está prestes a morrer, o Centrão aceita que reformas sejam feitas. Plano Real foi isso. Depois as reformas do governo Temer foram isso. A própria reforma da Previdência durante o governo Bolsonaro foram isso. O próprio Centrão olha e fala, olha, eu acho que eu suguei demais. Porque eles vivem, eles são parasitas, eles precisam do hospedeiro. E hoje o hospedeiro está morrendo. O Estado brasileiro, o endividamento que ele tá gigantesco. Os juros já estão num nível estratosférico. Há uma perspectiva da gente não conseguir pagar as despesas obrigatórias em até 2 anos. Então o próprio Centrão sabe da necessidade de fazer essas reformas. Nós vamos precisar atuar com essas reformas e aí nós vamos precisar reduzir o problema chamado Centrão. O Centrão só existe porque lugares pequenos, cidades pequenas ao redor do Brasil, são muito pobres, não têm atividade econômica e elas dependem da política para poder sobreviver. É por isso que as pessoas muito pobres do Nordeste votam no Lula para presidente, porque o Lula vai dar o Vale Gás, o Bolsa Família, a energia elétrica, e votam num deputado num cara do Centrão. Eles não votam num cara do PT para deputado. O povo no Nordeste, o povo na região Norte, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, em algumas cidades menores, eles fazem esse combo, que é o combo do assistencialismo. O político do Centrão, portanto, ele depende das pessoas muito pobres, das pessoas dependendo de assistência. O que nós vamos criar nesse sentido são frentes de trabalho nos municípios mais humildes do Brasil para fazer as pessoas saírem desse circuito de dependência e entrarem no circuito de trabalho. Vai ser um trabalho muito grande, eu posso explicar de maneira extensiva, não sei se a gente pode ter tempo. Eu até faria essa pergunta, como que a gente resolve esse público, esse eleitor pobre que o senhor se refere, como que a gente resolve essa necessidade de assistência? Atividade econômica e atividade econômica. Não existe como, vamos dizer, sustentar cidades inteiras em que mais da metade, às vezes 70% da população não é economicamente ativa. Ela vive na prática de auxílios do governo, um bico que a pessoa eventualmente faz, ou um emprego de um parente na prefeitura. Eu rodei o Maranhão inteiro, eu rodei o Ceará inteiro, eu rodei o Rio Grande do Norte inteiro. Esta é a regra, esta não é a exceção nesses lugares. E em quem essas figuras votam? No Lula e num político do Centrão. O político do Centrão, ele, com a emenda, ele faz a política de compra de votos junto com os vereadores dele, com os prefeitos dele. Ele consegue trazer as pessoas como apaniguados atuando para trabalhar para ele.
Se eu tenho a atividade econômica, a pessoa não precisa disso. É por isso que numa cidade, por exemplo, do interior, aqui do Rio Grande do Sul, vamos dar um exemplo, estava lá em Santa Cruz do Sul, a maior parte das pessoas não precisa de favores do governo. Vai ser uma pequena parcela das pessoas que vão precisar de um vereador para sobreviver, para comprar um pneu que furou do carro. Que isso no Nordeste é regra. Por quê? Porque tem atividade econômica nas cidades menores, aqui no Rio Grande do Sul. São Paulo, então, nem se fala, o interior inteiro é desenvolvido. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma política séria de aumento de atividade econômica, levar o agro organizado, né, o agro desenvolvido, onde ele chega, ele acaba com essa política de dependência, porque as pessoas começam a arrumar empregos conexos ao universo do agro. Eu preciso levar a atividade industrial e eu preciso levar, inclusive, frentes de trabalho. Então, às vezes, pequenos municípios no Maranhão não têm vias de saída da cidade, porque está tudo esburacado. Vamos fazer pavimentação, vamos aumentar o investimento em infraestrutura em parceria com as prefeituras, vamos obrigar o prefeito a ter como meta aumentar a atividade econômica no município, atraindo pequenas empresas, fazendo políticas de incentivo para isso. Ou seja, precisa ter atividade econômica. Quanto mais atividade econômica, menos poder para o Centrão. Isso não resolve no curto prazo. No curto prazo, para eu passar minhas reformas, eu vou ter que sentar, infelizmente, com esse bando de bandido que a população vai eleger, porque eu volto a repetir, o brasileiro é viciado em votar em bandido. O brasileiro adora ver um ladrão e falar, não, deixa eu botar esse cara num cargo público urgente. A tara que o brasileiro tem. Só que ao longo do processo, a gente vai conseguir criar um sistema que altere essa dinâmica de, vamos dizer, de poder do Centrão. Que é o que a gente precisa fazer. Os programas sociais são eliminados do teu projeto de governo ou tu continua com parte dele? Como é que vai ser num primeiro momento? Tu explicaste antes a questão da segurança pública, como é que tu vai dar a sequência, a vazão, a orquestração para diminuir? E no assistencialismo, como é que atende essa parte importante da população? Eu vi um concorrente meu, Flávio Bolsonaro, falando que o Bolsa Família é muito bom, que virou um direito adquirido. Me dá arrepio, porque ele tem eleitorados aqui, o eleitorado dele, boa parte dele aqui no Sul. E aqui no Sul, o pessoal não é muito chegado nisso, o pessoal trabalhador. Fico assustado em ver que a política dele é a mesma política populista do Lula. Né? Eu sou contra ter um país em que as pessoas precisam viver de assistencialismo. Vamos começar um a um. O Pé de Meia, um programa populista para comprar voto de jovem tocado pela Tabata Amaral e pelo governo Lula. Eu vou acabar com o Pé de Meia. O prêmio que eu vou dar para os estudantes é: estudante que tiver as notas mais altas nos provões que o governo federal vai fazer, ele e a família dele ganham um prêmio. E os melhores desses alunos eu vou dar bolsa de estudo nas melhores escolas da região, para não precisar mais de sistema de cotas. Ou seja, o aluno da escola pública vai poder estudar na melhor escola e disputar em nível de igualdade com os alunos das escolas privadas, porque ele vai estudar numa escola privada. 2, Bolsa Família. Homens em condição de trabalhar e mulheres solteiras em condição de trabalhar, vai ser oferecido a eles participação nessas frentes de trabalho. Vamos ralar. Vou botar 3 vezes por semana aqui, vamos ter atividades no seu município. Atividades de pavimentação, de instalação de energia elétrica, de limpeza pública. Vamos botar todo mundo para atuar. Mulheres que estão numa situação em que elas têm filhos, elas precisam cuidar da família e não tem um marido próximo, como é a regra na maior parte dos lugares humildes no Brasil, ou seja, o pai ausente, o pai vagabundo que engravida e não ajuda, essa mulher precisa do Bolsa Família. Eu não vou tirar isso dela, de maneira alguma. Esses programas como Vale Gás e a energia elétrica que o Lula fez, isso será retirado. Hoje isso está caindo na conta de luz das pessoas e está caindo no preço do gás das pessoas, e quem está pagando por isso não está aguentando mais. Não vai ter mais esse tipo de política populista tocada pelo Lula. Inclusive a conta de luz ano que vem para todo mundo vai aumentar de 16% a 20%. Para todos vocês, todo mundo aqui. O Lula não está avisando isso, porque ele está comprando votos dos mais pobres com essa política de vagabundo dele. Desculpa falar o termo aqui, mas é uma política de vagabundo mesmo. Então essas são políticas sociais que eu não vou manter. E as que eu vou manter sempre criando a porta de saída. Nós não podemos viver num país, e veja só, quem está me ouvindo precisa entender, em que 40% dos domicílios no Nordeste estão no Bolsa Família. 40%! Virou loucura. Eu não posso aceitar isso. Aí uma pessoa, eu vou dar um exemplo, um cara que é um entregador em São Paulo. O cara tem que trabalhar 7 dias por semana e ele mal consegue. Milhões e milhões de pessoas serão parte